Glória a Deus. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Nós vamos ter um tempo agora, continuando aquilo que Deus já está fazendo, já está falando. Mas antes de nós começarmos, eu queria dizer para vocês que eu ainda acho que tem lá fora o Seja Feliz Hoje. O caminho do contentamento. Se você está procurando um livro de autoajuda, não é esse. Esse é um livro de ajuda do alto. É um livro que confronta muitas das nossas pressões e que tem trazido tanta insatisfação à nossa vida, um sistema que está no mundo que esvazia aquilo que realmente tem valor e aquilo que realmente traz alegria e contentamento ao nosso coração. Contentamento é a base da alegria que vem do céu. Então, lá fora está disponível, vocês podem me levar para casa através desse livro. Sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, a partir do verso 1. Qual que é o contexto aqui? Elias tinha acabado de confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele tinha acabado de sair de uma intensa batalha espiritual, vamos dizer assim, né? Ele confrontou o sistema que estava enganando o povo de Israel. E ele tem uma disputa ali no Monte Carmelo. E os profetas de Baal são mortos à espada. Então, não é apenas uma luta entre o bem e o mal, não apenas a manifestação do poder de Deus. Os profetas de Baal, eles invocam, e Elias até zomba, até brinca. Clama mais alto, talvez Baal esteja dormindo, talvez ele foi no banheiro. Clama mais alto aí, né? E depois, quando ele invoca o nome do Senhor, cai fogo do céu, consome tudo em volta do altar. Mas não para aí. Depois, quando você lê o texto, você vê que o próprio Elias foi e tirou a vida dos profetas de Baal à espada. Então, é uma coisa muito densa, muito pesada aquilo que tinha acontecido. Você está nesse contexto. E na continuação dessa história, nós estamos aí no versículo 1 de 1 Reis 19. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Então, Jezabel está ameaçando Elias de morte. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Olha que interessante o contraste. Ele fugiu porque estava com medo de quê? De morrer. Porque a ameaça foi: eu vou fazer a você o que você fez aos profetas de Baal, eu vou te matar. Aí ele vai para o deserto e pede para morrer. Você vê algum sentido nisso aí? Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai,
o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Senhor, essa é a tua palavra e nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra entre pelos nossos ouvidos. Ache uma terra fértil no nosso coração. Mude o nosso pensamento. E que o nosso pensamento transformado pelo poder do teu Espírito gere em nós uma nova atitude diante da vida. Porque nós não queremos ser apenas ouvintes, semelhantes ao homem que constrói a casa sobre a areia. Nós queremos ser comparados ao homem sábio, que ouvindo e pondo em prática, é comparado àquele que edifica sua casa sobre a rocha. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos pelo poder do teu Espírito. Amém. O que está acontecendo com Elias nesse contexto, gente? Angústia. Depressão. Sintomas agudos. Vocês viram que Elias, com medo de morrer, sai do seu lugar, vai para Berseba, deixa o seu servo em Berseba, ou seja, se isola. Por que ele se apartou do seu servo? Deixou o servo em Berseba e foi para o deserto. E ali no deserto ele deita debaixo de um pé de giesta e dorme. Essas todas são características de pessoas que estão envolvendo um alto nível de angústia na alma, pessoas que estão entristecidas. E quando você vê ele orando ao Senhor, pedindo para tirar a sua própria vida, o desejo de morrer é uma característica forte de depressão. Elias teve depressão, Helena. Mas Elias era um homem de Deus. Gente de Deus tem depressão. Depressão é uma doença. Não é frescura. E não é demônio. Sim, o demônio oportunista como é, baixo como ele é, ele usa a fragilidade da alma humana e busca um momento oportuno para te golpear no seu lugar de fragilidade. Então, se você está frágil nas suas emoções, você está debilitado na sua alma, é justamente essa brecha, essa oportunidade, essa fragilidade, essa vulnerabilidade que o diabo vai golpear, porque ele é um inimigo baixo. Ele não luta nas regras limpas da guerra. Ele te golpeia no lugar onde você já está enfraquecido. E depois da grande demanda espiritual, tem até uma música da Ludmilla Feber que fala, né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Ela começa cantando assim: o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que diz do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora.
Então fica claro para a gente, ele tá nesse momento. Ele acabou de sair de uma grande luta. Então a gente fica fragilizado. Toda a energia foi demandada naquilo. E aí, o ambiente emocional se torna apropriado para a instalação da depressão, da angústia. Nos nossos dias, né? Do pânico, da ansiedade. Porque esse é o inferno. Ele vai esperar um momento apropriado e, como um parasita oportunista, ele entra te sugerindo: morre, tira a sua própria vida. Essa vida não tem jeito. Olha aí, Deus não ouviu sua oração. Onde que está Deus no meio dessa angústia? O mentiroso começa a exercitar as suas mentiras. Outros sinais de angústia profunda e depressão, a gente vê aqui, o próprio Jesus, gente, na sua perfeição e santidade, na nossa roupagem humana, ele sentiu angústia até a morte no Getsêmani. Os cientistas dizem que quando um ser humano chega a suar sangue, é o estado mais profundo de angústia que o ser humano pode chegar, que faz pequenos vasos, que são mais superficiais, arrebentarem e ter essa sensação de transpiração, sangue. Então Jesus experimentou também um grau de angústia profunda no Getsêmani. Jesus estava endemoniado, gente? Não. Assim como Elias não estava endemoniado, mas sofrendo um ataque do inferno. A gente tem que discernir essas duas coisas. E entender que é preciso a gente buscar na fonte certa, né? E identificar os sinais de esgotamento emocional. E é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Porque diante de tantas coisas que a gente está passando, a gente percebe claramente pessoas dentro da igreja, pessoas fiéis, pessoas cristãs, pessoas que nasceram de novo, vivendo num estado de absolutamente desânimo. Um absoluto desânimo, uma descrença, um abatimento, uma apatia. Muitas pessoas, ontem a gente falou sobre a importância e a necessidade da oração. A oração é um combustível. A oração a gente aprendeu ontem que a oração nos coloca num ambiente de conexão e interação com o próprio Deus. É mais do que uma lista de petições, é o lugar do relacionamento. Então a oração precisa ser intencional, exercitada, até que ela se torne, até que a gente comece a comer dos frutos desse relacionamento íntimo, discernindo a voz do nosso amado, sendo dirigido nos nossos projetos pessoais, nos nossos sonhos, nos nossos planos, cumprindo a vontade de Deus, sendo frutíferas na nossa jornada, sendo uma bênção na nossa família. Esse é o propósito de Deus para nós. Você acha que Deus quer te ver assim, oh Deus, oh Senhor, oh Zé? Não, gente. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos de entender que a oração é um desses lugares onde a gente vai beber da fonte, onde a gente vai se renovar. Mas Elias orava, Helena. E olha, gente, estou dizendo que porque você tem uma vida constante de oração, você não vai ter lutas. Mas a gente precisa de entender onde a gente tem aberto oportunidade para o nosso inimigo agir. Então a gente primeiro, isso ficou claro? Uma mulher e um homem de Deus podem ter depressão? Podem ter. Eles estão endemoniados, gente? Eles estão adoentados. Talvez porque, em muitos contextos, muitos líderes, inclusive, estão vivendo processos depressivos, porque vivem num ativismo louco. A gente vive num ativismo louco, na ânsia de fazer o que é certo, na ânsia de atender a demanda do povo de Deus, na ânsia de ensinar. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, para cumprir a vontade de Deus e não pegar fardos, porque o fardo do Senhor é leve. Toda vez que começa a ficar pesado, você pode fazer uma autoavaliação. O que é, Senhor, que eu peguei que não era para eu pegar? A gente pensa que a gente ama esse lugar de super mulher. Ainda mais a gente que é mulher, né? A gente gosta de ser chamada de guerreira. Ser fulana guerreira. O guerreiro, o que ele faz, gente? Guerreia. O tempo inteiro ele guerreia. A gente pensa que é uma virtude, mas será que é mesmo uma virtude? Sim, eu tenho que estar com a armadura, eu tenho que estar pronta para a batalha. Mas eu tenho que estar guerreando o tempo inteiro? Vai lutar as guerras que Deus tem para você lutar. E tem gente que não faz nada e fica insuflando. Vai lá, faz lá, fala lá.
povo te escuta, vai. E aí a bobona pensa, eu vou. E ela que se lanha toda. Então a gente tem que ter discernimento, qual que é a vontade de Deus para nós, qual que é o nosso propósito, o que Deus quer que a gente faça. E para isso a gente tem que habitar o lugar da oração e da comunhão absoluta com Deus e com o Espírito Santo. Amém? Uma característica que tem aqui é que Elias deitou, foi para o deserto. Primeiro ele se isolou. Quando você não quer ver gente, quando você não quer estar com gente, quando você foge das reuniões de família, quando você fala assim, não quero no culto não, vai ter um tanto de gente lá, eu vou assistir pela internet. Gente, o isolamento não é benéfico. Existem momentos estratégicos. Jesus mesmo, em algumas ocasiões, se retirava para estar a sós. Eu sou uma pessoa que eu descanso ficando sozinha. Escolhendo a dedo as pessoas que ficam perto de mim. É aquela pessoa que não vai ficar me enchendo a paciência, não vai perguntando onde eu estou. As pessoas que ficam confortáveis com o meu silêncio. Não, mamãe está bem, ela só está calada. O que é raro. Então, quando eu fico em silêncio, é um sintoma de que eu estou esgotada. Então, eu preciso de um tempo para descansar, para me isolar. É assim que eu recarrego as minhas baterias. Mas se isso se prolonga, se eu descanso e eu não quero voltar para a comunhão, eu não quero estar à mesa com os meus irmãos, se eu estou querendo me isolar, isso é um sintoma que a gente tem que prestar atenção. Elias foi para o deserto, deixou o seu servo em Berseba e foi para o deserto. Ficou sozinho. Qual foi o próximo passo? Dormiu. Exausto. Um sintoma de depressão. A pessoa só dorme, nunca é suficiente. Ela quer ficar dormindo. Toda hora ela quer dormir. Um sintoma que nos alerta também de que Elias estava passando por algo sério. Mas olha que lindo. Normalmente quem tem depressão não quer comer. Verdade ou mentira? Normalmente a pessoa não quer comer. Ela não quer nem tomar banho. Quem está numa depressão severa não tem força nem para levantar e tomar banho. Mas vem o anjo do Senhor e fala: levanta, come e bebe. Jesus é o pão, Jesus é a fonte da água da vida. Então, quando você fala assim comigo, Helena, eu não estou conseguindo nem orar. Eu quero ser o anjo do Senhor na sua vida hoje. Levanta, come e bebe. A gente não come e bebe só quando tem vontade, gente. Quando você está doente, você não tem vontade de comer. Você não tem vontade de beber. Mas você sabe que se você não comer e não beber, você vai piorar. É verdade ou mentira? Porque o que você come e você bebe vai dando estrutura para o seu corpo lutar contra a doença. E espiritualmente não é diferente. Você precisa se levantar e mesmo sem vontade. Nós não vivemos para sermos controladas pela nossa vontade. Nós vivemos para obedecer aquilo que a gente sabe que vai trazer vida para a nossa vida. Então você não ora quando você tem vontade, você não lê a Bíblia quando você tem vontade. Você põe para dentro, mesmo não entendendo o que você está pondo para dentro. Quando você põe um prato de comida, você não sabe onde que está a vitamina C, a vitamina D, onde que está o selênio, onde que está o ferro. Normalmente você não sabe, a não ser que você seja um especialista no assunto. Mas você tem uma intuição do que faz bem para a saúde e do que faz mal para a saúde. Então, quando você está doente, você come o que faz bem para a saúde, o que vai te dar capacidade para resistir à doença, lutar, os seus anticorpos reagirem à doença. Por isso que é tão primordial, gente, a gente ser intencional e perseverante para construir uma vida onde a gente põe para dentro a palavra de Deus. No momento, você não está entendendo nada. Compra uma linguagem mais simples. A NVT é uma ótima linguagem para você ler a Bíblia. A última vez que eu li a Bíblia, eu li pela NVT. É impressionante como as coisas vêm para você de uma maneira mais facilitada. Hoje tem livros que te facilitam entender o contexto que esse livro foi escrito.
Redescobrindo Sua Bíblia. Quem aí acompanha o Redescobrindo a Sua Bíblia comigo no YouTube? Pois é, poucas pessoas, né? Porque se fosse Luquinho do Dia, estava bombando. Quem aí acompanha o Luquinho do Dia? A bomba. Mas redescobrindo a sua... é só redescobrindo a sua Bíblia. Luquinho do Dia não vai te manter firme no dia mau. Luquinho do Dia não vai te dar substância emocional para você lutar contra as hostes do inferno. Vai se vestir da sua armadura, da couraça da justiça, do capacete da salvação, dos pés do evangelho da paz, a espada do Espírito, o escudo da fé, e esse revestimento desse look poderoso, ele vem das Escrituras Sagradas. Então põe para dentro, mesmo que não seja no dia da adversidade, você será sustentado pela verdade de Deus, que emana das Escrituras. Come e bebe. Levanta, come e bebe. Aí ele come, bebe e dorme de novo. E o anjo vem de novo. O Senhor sempre insiste com a gente. Você tá ouvindo eu falar para você ler a Bíblia e orar já tem anos. Quem me acompanha mais de perto aí já escuta isso. Meu Deus, a Helena está fanática. Não, gente. É porque eu tenho descoberto na minha própria vida que eu só não sucumbi porque eu tenho comido o pão que vem do céu, que é a palavra, e eu tenho bebido a água que vem do Espírito. O rio de Deus é que nos mantém firmes. Não é porque a gente é boazinha. Helena, às vezes algumas mulheres chegam para mim, Helena, você é tão forte, tão admirável, você sabe de nada, inocente. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Mas não é tarde para se sonhar. Pois é, mais uma característica. Quando você não se alimenta de Deus, você perde os sonhos. Você fica vagando por aí. O pessoal fica assim, qual que é o meu propósito? Eu não sei o meu propósito. Ô, gente, o seu propósito é viver na presença de Deus, é manifestar quem Deus é torná-lo conhecido entre as nações da terra, é proclamar as boas novas de salvação e aguardar que Ele vem e Ele reina, Ele é poderoso e todas as coisas serão restauradas e não haverá mais choro, nem lágrimas, nem morte. E nós estaremos em plena comunhão com Ele. O nosso propósito é anunciar isso, a esperança, a esperança, a esperança e a esperança. E viver de uma maneira alegre e esperançosa, no meio da escuridão. E isso só é possível quando somos empoderados pelo Espírito Santo de Deus, pela sua palavra e pela verdade que nos liberta das mentiras e dos enganos de Satanás. Então, qual que é a contraofensiva do inferno? Te tirar o apetite pela palavra, te tirar a disposição para orar e te encher de snack. Snack é belisquete, porcaria. É gostoso para o paladar, mas é porcaria. Não te fortalece, te inflama. Né, Elaine? Você acha que a gente está fino assim porque a gente está fazendo dieta para ficar fitness? Não, gente, porque, como eu testemunhei ontem, uma doença grave bateu na nossa porta. E aí vira uma chave. Estou cuidando bem do templo do Espírito Santo? Estou vivendo a vontade de Deus? Ou o meu Deus é o meu estômago? Sou dominada pelo... gente, mas crente não fuma, não bebe, mas come pra caramba. E a gente acha isso uma piada engraçadíssima. O diabo está nos destruindo porque está enchendo a nossa pança. Não levo eles para o pecado do adultério? Não consigo fazer ela sucumbir à pornografia? Não consigo mexer nessa estrutura aí da mentira na vida dela e da verdade? Então, peraí. Deixa eu pôr na frente dela um prato que ela gosta. E açúcar vicia mais do que cocaína. E a gente fala mal dos viciados, mas não deixa o açúcar de jeito nenhum. Porque a gente tem crise de abstinência. Não posso parar de tomar café, Helena. Dá dor de cabeça, Helena. Crise de abstinência. O que será que o apóstolo Paulo queria dizer quando o Deus deles é o ventre? É brabo, né, gente? Eu sentia brabeza lá em casa. E aí o que eu descobri? Que eu estava exausta. Eu queria parar de ministrar, queria parar de viajar, porque o meu cansaço estava enorme. Eu estava toda inflamada.
Eu estava com um esgotamento emocional. É isso que o diabo quer. Ele quer te tornar inútil. É questão de vida ou morte, gente. Esse congresso chama cura. E a gente vai sair curado, amém? O que nos esgota hoje? O que nos esgota hoje? Além dessa inanição, né, por falta da palavra, da vida de oração. E não, gente, porque a vida de oração e leitura da Bíblia, ela pode ser incompetente. Se você faz só para dar o check na sua espiritualidade fake. Porque tem gente que lê a Bíblia, mas não muda. Tem gente que ora, mas continua com o coração peludo. É porque faz só para cumprir o protocolo e dizer, olha como é que eu sou espiritual. É o espírito do farisaísmo. Não, gente, a gente vai para a oração e pela palavra motivados pelo nosso amor a Deus. Eu quero estar no lugar da comunhão, eu quero estar no lugar do relacionamento. Ô, gente, tem vezes que eu estou lendo a Bíblia, eu fico tão fascinada. Assim, uau, Deus só falou isso 400 anos antes. Uau! Um Deus verdadeiro que desenha o plano no Antigo Testamento e cumpre no Novo Testamento. 1.500 anos para escrever a Bíblia. 40 autores diferentes. E é uma narrativa linear, perfeita. E os filhos do capeta dizendo assim, não, a Bíblia não é toda a palavra de Deus. A Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia é a palavra de Deus. E o Senhor... Não, mas teve alguns livros, os apócritas, os hipócritas, os apócrifos. Não é bem assim. Os homens é que decidiram. Foi um homem que morreu na cruz. Foi os homens que anunciaram os evangelhos. Foram os 12 discípulos que incendiaram uma nação. Deus usa homens. Apesar deles serem homens. O fato de sermos humanos não detém o poder de Deus. Ele vai estabelecer o que ele quer estabelecer. Por isso que esse livro é tão odiado e as tentativas de destruir a Bíblia estão crescendo. Temos que atualizar a Bíblia. Temos que reescrever a Bíblia. Não, gente, a gente tem que viver a Bíblia. A gente tem que deixar a Bíblia nos moldar e nos apresentar o caráter de Deus e nos movermos nesse caráter de Deus. Se a gente começar a relativizar a palavra de Deus, nós vamos tomar para nós só as partes que nos interessam. E a nossa carne sempre vai filtrar de um jeito que a gente viva vagabundamente. Então presta atenção nisso aí, fecha parênteses. O que nos esgota e nos adoece emocionalmente hoje? O que coopera para isso, além dessa falta de interação com Deus? Caos social. Notícias ruins. As notícias ruins, já comprovado pela ciência. Se você escuta 5 minutos de notícias ruins, você tem 5 horas de imunidade baixa. Ciência. Entendeu? Porque muita gente morreu na pandemia. Fica assistindo más notícias. Fica se enchendo de más notícias. E alguns meios de comunicação trabalharam ardentemente para você só conhecer a desgraça e a má notícia. Por isso que o evangelho é chamado de boas notícias. Esperança, boas notícias. Né? Ô, Elaine, vem cá, chega aqui, compartilha aqui. Pode vir, amor, pode vir, sem culpa. Vem. A gente veio conversando no carro sobre alguns estudos feitos com pessoas não cristãs. Compartilha com a gente o que você compartilhou comigo no carro. Alguns estudos têm sido demonstrados agora, nesses últimos anos, e um deles sobre imunidade, eles pegaram 67 estudantes americanos e colocaram para assistir o filme da Madre Teresa de Calcutá,
e 67 estudantes para assistirem o filme de Hitler. E eles mexeram na imunidade, eles fizeram os exames antes e depois do filme. Aqueles que assistiram o filme da Madre Teresa de Calcutá, eles saíram com a imunidade altíssima, e os outros não. Um outro estudo muito interessante foi um exame de PET scan, que é aquele exame que se faz para câncer. Então, eles colocavam as pessoas na máquina e viam as imagens. E depois, eles faziam a pessoa recitar o Salmo 23. Depois que a pessoa recitava o Salmo 23, entravam na máquina e as imagens melhoraram. E assim por diante. Oração também. Na UTI, durante a pandemia, as pessoas que receberam oração não foram entubadas e saíram da UTI. E as pessoas que não receberam oração, muitas delas morreram. Isso tudo é estudo científico, não é estudo de pessoas cristãs, são estudos seculares, mas que têm demonstrado que a Bíblia, ela tem razão de tudo. Amém? Obrigada, minha linda. A gente tem que prestar atenção no que enche os nossos olhos e entra pelos nossos ouvidos. Porque essa tem sido a mesa de Satanás para adoecer o corpo de Cristo. E ontem eu confessei para vocês aqui a minha vulnerabilidade. O que o meu corpo produziu, e eu não estou justificando também a minha carnalidade, o meu temperamento, mas o meu corpo produziu uma resposta ruim a uma série de más notícias que eu fui recebendo. Quando eu fui recebendo e tendo acesso às imagens de violência, aquilo que o povo de Israel passou, e a reação do mundo como se isso fosse nada, isso foi me enfurecendo de tal maneira que quando eu encontrei alguém que pensava diferente de mim, eu reagi de uma maneira agressiva. Então não pense você, gente, que o que você assiste, o que você vê, o que você contempla, não muda aquilo que está dentro de você. Você pensa, você recita o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você começa, e isso muda um exame de imagem. Você ora por uma pessoa, você impõe as mãos sobre uma pessoa e ora por ela. Isso melhora a resposta dela a uma enfermidade. Estudos científicos, isso sem mostrar o que a gente sabe que acontece no mundo espiritual. A gente crê nisso. Mas a gente se alimenta do caos social. Tem crente que adora ver programa sensacionalista. Tem gente que busca, e hoje nós temos muito mais informação do que a gente tinha há 10 anos atrás. Antes você tinha notícia no final do dia, no telejornal. Hoje você está na palma da sua mão, em tempo real, com notícias do mundo todo. E grande parte dessas notícias são notícias péssimas. A guerra, a opressão, o crime, a maldade está vencendo, a injustiça está vencendo. E a gente vai pondo isso para dentro da gente, a gente vai ficando entristecido, a gente vai ficando fragilizado. E aí o inferno prepara o terreno e vem e começa a plantar alguns pensamentos em você. Está valendo a pena mesmo se vir esse Deus? Esse Deus não está fazendo nada. Esse Deus é tão amoroso assim. Por que vocês estão assim vivendo isso tudo? Por que você está passando por isso? Deus não é amor. Outro fator é o fator escatológico. Tem gente aí que só fica assistindo as notícias das escatologias. Ô, gente, e é pra gente ler o Apocalipse e ter esperança. É pra gente ler o Apocalipse, Jesus está vindo aí, a bagaça vai consertar, Jesus vai debelar o mal, Jesus vai acabar com isso tudo. Não, a gente lê a Bíblia e ao invés da gente lembrar de e já não haverá mais lágrima, nem dor, nem pranto. E haverá uma grande multidão de branco dizendo, digno é o cordeiro que foi morto de receber. Gente, a gente fica, nossa, os cavaleiros do Apocalipse, a desgraça, a tragédia, abriu um selo, quebrou um selo, ai meu Deus, agora é a guerra, é Gog e Magog, não é Gog e Magog, e os canais do YouTube que falam sobre isso, tá só bombando, e os crentes se alimentando de desgraça, de tragédia, e fazendo estoque de comida, e pensando no abrigo antinuclear. Não, gente, é tempo da gente engrossar as fileiras do Evangelho, é tempo de você usar a sua rede social, encorajar o povo a ler a Bíblia, evangelizar. Agora é que a gente tem que ir falar a esperança, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Mas a gente está ficando, ai meu Deus, será que eu aguento? Senhor, eu já vi crente falando, Jesus, você podia me recolher antes? Porque eu não vou ter estrutura para ver isso não. Só usando esse exemplo de Israel. O mundo está se tornando um lugar inóspito para os judeus, sim ou não?
várias manifestações em muitos países, atacando os judeus, encurralando os judeus nas universidades. O que está fazendo? O que você vai produzir? O que vocês acham que você vai produzir? A volta em massa do povo de Israel para a terra deles. Isso é cumprimento de profecia. Deus zela pela sua palavra e Ele vai fazer com que ela se cumpra. A gente não sabe os meios que Ele vai usar, mas Ele vai fazer com que ela se cumpra. Então, ao invés da gente colocar o olho no desespero, a gente vai colocar o olho no que o Senhor está regendo a história humana. Ele não está medindo força, Ele não está num cabo de guerra com Satanás, não, gente. Ele é criador, Satanás é criatura. Ele não está num cabo de guerra com Satanás, Ele é poderoso. E se a gente está passando pelas coisas que a gente está passando, isso, inclusive, tem que servir para tirar a gente desse evangelho mimizento, autocentrado, egoísta, e a gente entrar e engrossar as fileiras. Vamos anunciar o evangelho para nós abreviarmos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro fator é o fator psicológico. Várias disfunções psicológicas estão sendo já diagnosticadas no nosso meio. As pessoas estão se tornando emocionalmente frágeis. Tem gente que aguenta mais o trampo, tem gente que não, porque cada um de nós é muito individual. Cada um tem uma estrutura. Então não dá para se dizer, fulano é muito molenga. Não, é a estrutura dela. Tem gente que vai guerrear batalha, literal, batalha mesmo. Vai matar a gente, entendeu? Sente, mas volta, mas é um guerreiro. Tem uma estrutura de guerreiro. E tem gente que é só coração. Se vai para uma guerra dela, vai matar, vai morrer. Se volta para casa, nunca mais vai ser uma pessoa normal. Fica disfuncional, emocionalmente disfuncional. Porque cada um de nós tem uma estrutura psíquica. Então a gente tem que entender, quando a gente está apresentando sintomas, e buscar ajuda. Psicólogo, psiquiatra? Isso não é de Deus, não. Se você tem um problema no coração, você não vai buscar um cardiologista? Por que você acha que Deus deu sabedoria ao homem, conhecimento ao homem, para ele fazer psicologia e psiquiatria? Porque ele sabe que nós estaríamos inseridos em um tempo muito difícil, de muitas demandas, e que nós precisamos de ajuda. E está tudo bem precisar de ajuda. O que não está tudo bem é você ir varrendo a sua dor para debaixo do tapete, fingir que não está acontecendo nada, e depois mandar uma bala na cabeça. É isso que não está bem, gente. Não é frescura, não é falta de espiritualidade. Você procurar fazer terapia. Não é frescura, não é falta de... Se o seu psicólogo falar assim, olha, você está num estado agudo de autodestruição, você precisa de uma ajuda medicamentosa, você precisa de um psiquiatra. Psiquiatra? É médico de doido. Não, é médico para você não ficar doido. Amém? O fator físico. O que acontece? Quando nós estamos com os nossos hormônios em desequilíbrio, quando nós estamos com o nosso corpo inflamado, o cérebro não está fora do corpo, não, gente. Se o meu corpo está inflamado, o meu cérebro está inflamado. Os meus nervos estão inflamados, meus músculos estão inflamados. É o todo. E aí, gente, existe até dietas que vão te ajudar a vencer a depressão. Existe um grupo de alimentos, de suplementos vitamínicos para te ajudar a vencer a depressão. Então a gente vê que a gente é um ser integral. Então a gente precisa de cuidar do nosso corpo, sim. Esquece um pouco a estética. Vamos sair desse fantástico mundo de Barbie e vamos entender os nossos objetivos. Não é fazer a dieta da lua, a dieta do ovo, entendeu? É comer coisa boa. É desprezar o que te inflama. Tira a lactose, tira o glúten, tira o açúcar. Isso te inflama. Aí você está mal. Vou comer um chocolate. Uma barra desse tamanho. E é isso que o inferno quer. Gente, olha aqui, se eu sou o inimigo. Se eu sou o inimigo, eu quero destruir um povo. Eu quero acabar com o povo. O que eu vou fazer? Eu vou estudar esse povo para traçar contra ele uma estratégia. Sim ou não? Então, se eu não te destruo através do álcool, porque crente não bebe, eu te destruo através da comida. Vocês estão entendendo, gente? Através da preguiça. Vai malhar nada. Isso é vaidade. Já foi provado que musculação impede a demência.
cientificamente. O diabo quer te ver demente, sem razão, sem organização nos seus pensamentos. Ele não quer você útil até o seu último dia de vida. Ele não quer você pregando o evangelho até o seu último dia de vida. Ele não quer você testemunhando. Ele quer fazer você sucumbir. Se a gente não consegue lutar a batalha contra o garfo, você quer vencer o diabo? O fator espiritual. O mundo espiritual é uma realidade. Há uma guerra constante entre a nossa carne e o nosso espírito, que foi regenerado em Deus. Nós não temos apenas um espírito humano, nós temos um espírito humano selado pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Entendeu como é que nós somos indesculpáveis? Por isso que a gente é orientado, não apagueis o Espírito. Não, em outras traduções, não entristeçais o Espírito Santo. Então, quando a gente deixa a nossa carne governar sobre o nosso espírito, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Nós estamos apagando o poder do Espírito Santo. E essa guerra contra a carne e o espírito, ela é diária. Então, você precisa nutrir o seu espírito e matar a sua carne de fome. Por que vocês acham que foi instituído por Jesus o jejum? Quando tem as orientações para o jejum, Jesus não fala assim, se vocês um dia quiserem jejuar. Não, ele fala, quando vocês jejuarem. Porque ele falou assim, um dia o noivo será tirado, e então jejuarão. O povo perguntava para Jesus, por que seus discípulos jejuam e os discípulos de João Batista jejuam? Ele falou assim, porque tem razão para jejuar enquanto o noivo está com eles? Não, mas o noivo vai ser tirado. Então vocês jejuarão até que ele volte. E, gente, eu já passei por lutas sem jejum e com jejum. E eu vi, na prática, quando eu jejuo, o meu espírito fica forte. Eu reajo de uma maneira diferente às intempéries da vida. Mas quando eu não jejuo, e pelo contrário, eu estou mantendo a minha carne bem nutrida da sua vontade, dos seus prazeres, das suas delícias, mesmo quando eles são mortais para o meu corpo, eu sucumbo, eu fico enfraquecida espiritualmente. Então, o jejum é uma prática que deve ser retomada na nossa vida. Inclusive, existem estudos científicos sobre os benefícios do jejum no nosso corpo. E aí você vê como o nosso espírito está conectado ao nosso corpo. Sinais de esgotamento emocional. Vamos ver se vocês entram em algum aqui. São sinais que podem te ajudar a identificar se você está em esgotamento emocional ou não. Hiperdimensionar os problemas. Tem um problema, meu Deus. É um problema que todo mundo enfrenta, mas quando chega na sua vez, você não, isso não dou conta, não, isso é muito grande para mim, eu não vou dar conta. Igual esse caso dessa pessoa que falou assim, Deus podia me recolher. Porque o mundo está muito ruim. Você ficou sabendo o que aconteceu? Você viu a sentença que saiu para fulano de 17 anos de cadeia inocente? Você viu a guerra na Ucrânia? Você viu as criancinhas na Palestina? Você viu... Isso é problema grave? Gente. Mas tem gente que faz de um problema. Minha nora está virando a cara para mim. Minha irmã fez fofoca com meu cunhado. Aqueles problemas que a gente lida na família, aquelas picuinhas, aquelas bobeiras, e de repente aquilo te paralisa. Vira uma guerra mundial dentro de casa. Hiperdimensionar os problemas e minimizar as coisas boas. Respira aí. De novo. Você acordou hoje. Você está respirando sem a ajuda de um aparelho. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Às vezes não com seus ouvidos, mas pelas mãos de uma tradutora.
Olha que bênção. Gente, nós temos muitas dádivas. Mas a gente trata como uma coisa comum. Quem levantou hoje e foi no banheiro sozinho? Ninguém? Você fez xixi sozinho? Que bênção. Quando você tem sede, você toma água? Tem água para tomar? Que privilégio. Quando vocês saírem daqui, vocês vão almoçar? Oh! Parece ordinário? Mas tem gente agora que não tem comida para comer. E não sabe quando vai comer de novo. Agora, no mundo, nesse mundo que a gente vive. A gente minimiza as coisas boas como se elas não fossem dádivas. Você não presta atenção, você só está prestando atenção na desgraça, na tragédia, no problema, naquilo que não está do jeito que você quer. E você não presta atenção nas dádivas, na bondade de Deus. Em ter um chuveiro com água quente ou água fria, do jeito que você preferir. Você escolhe a temperatura da água. Que luxo! Você tem sabão cheiroso para tomar o banho. Desodorante. Oh, que maravilha! Mas a gente trata isso tudo como se tudo fosse nada. Tem gente lá na Palestina agora que só queria ter um chuveiro e um prato de comida. Saber o que precisa fazer, mas sem ânimo para fazer. Esse é um sinal. Você sabe o que você tem que fazer. Você já identificou que isso é bom para você, mas você não tem ânimo. Eu não consigo. Eu não tenho ânimo. Isso é um sinal de esgotamento emocional. Você busca isolamento, quer ficar longe das pessoas, a característica de Elias. E isso é um sinal de esgotamento emocional. Isso não é normal, gente. O ser humano, ele é social, ele precisa um do outro. Nós precisamos uns dos outros. Quando vem um movimento contrário a isso, não é timidez, não, gente. Porque mesmo tímido, ele precisa das pessoas. Quando você entra num processo de querer se isolar, isso é um sinal de esgotamento emocional. Outro sinal de esgotamento emocional é a distorção da sua identidade. Você é cheio de talento, cheio de dons, as pessoas te admiram, as pessoas te respeitam, as pessoas reconhecem como você é uma bênção, mas você... não sou assim, não. Sou feia, chata, boba e cagona. É uma distorção da sua identidade, de quem você realmente é. Sabe? Fica, arrastando um defunto emocional, fica, ai, meu Deus, mas por que eu sou assim? Mas por quê? Ok, gente, a gente não é perfeito, não, mas o Senhor quer nos aperfeiçoar, nós estamos no processo. Humildade não é ficar assim, oh, vida, oh, céus, oh, azar, autoflagelo, isso não é humildade, não, gente. Porque o autoflagelo é você no centro do mesmo jeito, é a outra face da mesma moeda, que é o orgulho. Tem tanta gente, tanta mulher linda, falando, eu sou horrível. Hoje você está falando muito de autoestima, né? Autoestima. A nossa autoestima, gente, ela pode ser consertada por um banho de loja, uma cirurgia plástica e um cabeleireiro, mas isso não cura a sua identidade. Você pode mudar o que for para o lado de fora, é temporário, é band-aid. O que cura a maneira como a gente se vê é a nossa identidade alinhada pelo Senhor, por Deus. Nós entendemos que somos filhas de Deus. E um sinal de esgotamento agudo é a afetação da nossa fé. Quando a gente passa a desacreditar. Será que Jesus veio mesmo? Será que eu não estou num devaneio coletivo? Será que isso não é um surto? Será que eu não estou num estado de negação?
Será que o povo que está lá fora vivendo a vida doida, será que eles que estão certos? Gente, isso são conflitos que passam pela mente de quem está em esgotamento emocional e tem fé. A gente começa a colocar em xeque. Será que eu creio nisso mesmo? Será que é isso tudo mesmo? Será que Deus faz milagre hoje mesmo? E às vezes a gente vê maus exemplos e firma a nossa fé nos maus exemplos. Mas tá vendo? O outro lá, era pastor, mas matou a mulher dele. Gente, Jesus disse que os bodes e as ovelhas estariam juntos, que o joio e o trigo iam estar juntos, e quem faz a separação é ele. Se o outro não está vivendo uma vida santa, se o outro não está dando fruto, isso não pode afetar aquilo que o Senhor fez por você, a pessoa de Cristo, quem Ele é, a sua verdade. Mas quando você está num estado de esgotamento emocional, você fica com a sua fé abalada. E existem 3 sintomas físicos que também são sinais de esgotamento emocional. Dormir mal. Quando eu falo dormir mal, gente, é insônia ou dormir demais. Isso é sinal de esgotamento emocional. Quando você não consegue dormir, chega de noite, você fica igual um zumbi pela casa. Ou então, quando você dorme com várias interrupções no seu sono, você não tem um sono de qualidade, e aí isso gera uma vontade de dormir durante o dia. Chega depois do almoço ali, você fica capengando, e na hora que você tem que dormir, você não dorme. Essa disfunção no sono da gente, ela pode ser um sinal do nosso esgotamento emocional. Irritação. Coração peludo. Ninguém fez nada. Você já sai da cama querendo matar um. Pode ser esgotamento emocional ou hormônio endemoniado. Falhas de memória. Sim, falhas de memória podem ser resultado do Covid. Pode ser já um sintoma da sua vida que não exercita os músculos do corpo. Mas falhas de memória também podem ser sinais de esgotamento emocional. E quais são as soluções para isso? Você precisa de entender que quem você é mais importante do que aquilo que você faz. O que você faz tem que ser a consequência de quem você é. Você não faz para ser. Você faz porque você é. Você serve ao Senhor porque você tem segurança na sua identidade. Você sabe qual é a vontade de Deus para você. Você tem disposição de anunciar a verdade que te libertou. Você tem disposição para encorajar outras pessoas nas suas debilidades. Você tem disposição. E isso é gerado por quem você é. Porque se você inverte as polaridades, isso vai te trazer muito peso. Então, a primeira coisa que você tem que entender, que você é. Você é quem? Você é filha de Deus. Você foi redimida pelo sangue da cruz. Você foi reconectada com Deus Pai. Você era criatura e agora você é chamada filha de Deus. E o DNA de Deus está querendo ser implementado em você, uma vez que você foi feita nova criatura. É para isso que o Espírito Santo nos foi outorgado. O Espírito Santo nos foi dado para forjar no nosso caráter, o caráter de Cristo, para forjar nas nossas emoções, as emoções de Cristo, para formar Cristo em nós, a esperança da glória. Você precisa de entender que o que você é, repete comigo, o que eu sou é mais importante do que aquilo que eu faço. Gente, hoje eu estou pregadora do Evangelho no púlpito. Amanhã eu posso ser uma faxineira. Lá na aldeia Nissi, lá na África. Eu já estive cantora. Eu já estive em ministério infantil. Eu já fiz evangelismo na praça. Não faço mais isso. O Senhor está me usando hoje de uma outra forma. O que eu faço não me define. Quem eu sou define o que eu faço. Gente, não inverte isso. Porque senão, quando você for desprezado, quando você for rejeitado, quando o que você faz não for aceito, você vai adoecer emocionalmente.
Você vai culpar as pessoas, você vai se revoltar contra a igreja. Ninguém me reconhece, eu dei o meu sangue, eu me entreguei. O que a gente faz para Deus, toda obra no Senhor não é vã. Mas aquilo que a gente faz tentando achar cura para a nossa identidade, o diabo vai usar exatamente isso aí para te ferir. Abre o seu olho. Descansar. Enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo que eu preciso é descansar, confiar, entregar todo o meu cuidado a Deus, repousar, colocar minha esperança em Deus. Descanso não é preguiça. Descanso é 6 dias de trabalho, 1 dia de pausa. 6 dias de trabalho, 1 dia de pausa. Trabalho e desfrute. Trabalho e desfrute. O Senhor estabeleceu essa ordem. E quando você descansa, não é só descanso. O descanso é contemplação do belo. Quando você para diante de um pôr do sol, né? Pessoal, está dando uma receita aí científica também para desintoxicar das telas. 2 horas de exposição ao verde, ao ar livre, e pés no chão, na terra. Isso te desintoxica das telas. Descansa. Deus, que é Deus, descansou, por que você acha que você não pode descansar? Você não precisa descansar. Não, descanse não, tem tempo para descansar não. A gente descansa no céu. Obedeça a Deus, gente, obedeça a Deus, obedeça a Deus. Deus mandou descansar, descansa. Cuidar da saúde física. Não vou ser redundante aqui. Come direito e vai fazer exercício. E não faça só a caminhadinha, não, você precisa de musculação. Se você for para uma UTI, sabe o que te mantém viva lá dentro? Massa muscular. É da massa muscular que vai ser retirado a força para combater, seja lá o que você estiver enfrentando dentro de uma UTI. Você fica muito tempo paralisado, você fica muito tempo. Se não tem de onde tirar, a sua chance de sucumbir é maior. Então você precisa de se exercitar além da caminhada. Você precisa de fazer exercício para desenvolver músculo. Estou falando para você virar autorofilista, não, gente. Estou falando para você exercitar os seus músculos. Para ter funcionalidade até na sua velhice. Para abaixar, levantar, correr, atrás de um ônibus. E, finalmente, colocar para fora, diante de Deus e diante das pessoas. Quando Elias sai, ele recebe aquele alimento, um alimento sobrenatural, que sustentou ele durante 40 dias. E ele caminhou até o Sinai. E quando ele chegou no Sinai, ele fez o quê? Entrou dentro da caverna. Ainda estava nesse espírito. Mas lá na caverna, Deus se manifestou a ele. E Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aí, Elias? E ele fala. Ele põe para fora. Gente, a gente tem que pôr para fora. Uma das dinâmicas da oração é essa. Fala com Deus. Está cansado? Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou com uma raiva. Senhor, hoje eu estou toda trabalhada no ódio. Põe suas 2 mãos em mim, porque eu sei que isso não vem do Senhor. Põe suas 2 mãos em mim, Jesus. Me segura aqui. Conta para Deus, Senhor. Em vez de você fofocar para a irmã, que não vai poder resolver o seu problema, e você ainda contamina o coração dela, Senhor, te contei. Senhor, deixa eu te contar. O João talhou meu sangue, Jesus. Nunca, né, meu bem? Pior que é até difícil de eu falar desse homem. Ô, Senhor, um dos meus filhos talhou meu sangue, Jesus. E, Senhor, eu vou confessar para o Senhor, meu coração está peludo, eu estou a fim de dar uma voadora nele. Estou a fim de falar umas verdades na cara dele, entendeu? Mas eu sei que essa é na sua vontade, Senhor, então me ajuda aqui. Vem aqui, Senhor, me fortalece com o teu Santo Espírito. Blá, 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 e você começa a orar, chorar, babar. Quando você levanta dali, você está boa. Mas não é só o Senhor. Nós precisamos uns dos outros. Então você precisa de aprender a pôr para fora. Gente, por que as nossas avós não precisavam de terapia? Porque elas não tinham problema? Claro que tinha. Mas tinha aquele banquinho, não sei como é que era aqui. Tinha um banquinho
na calçada. Ela sentava ali para olhar os meninos brincando na rua. A vizinha vinha e sentava também. E elas começavam, nossa, fulano. Ela falando, fulano, solta essa bola. Não, fulano tá tão egoísta, gente, tô tendo um trabalho com ele. A outra, fulano também teve essa fase, boba. Isso passa. Você faz o seguinte, você faz isso, aquilo outro. A fulano tá com uma dor de barriga, tem um chazinho assim. E você... Ali, ó. Tinha banco em todas as casas, não sei aqui, gente, mas em São Paulo, tinha nas calçadas, em São Paulo, em Minas Gerais, tinha nas calçadas, em Belo Horizonte, Sete Lagoas, onde minha avó morava, onde eu passava as minhas férias, toda casa tinha um toquinho, um meio-fio que tinha sobrado, elas faziam um banco de cimento de alvenaria. Às vezes os caras, quando construíam o muro, já construíam o banquinho. Hoje não dá para ter banquinho, quando surge o motoqueiro, todo mundo sai correndo. Então Deus providenciou os terapeutas, aleluia. Ou a mesa. O poder da mesa. A mesa. A gente precisa de aprender a se sentar à mesa. A mesa da comunhão, não a mesa da fofoca. A mesa do compartilhar, a mesa do orar. A mesa onde o outro vai ter liberdade de abrir o coração e o segredo dela vai ser protegido e não espalhado. Não é à toa que o Senhor ordena a sua mesa, a sua bênção na mesa, uma ordenança. Vocês vão partir o pão, vocês vão beber do cálice em memória de mim. Vocês vão se sustentar mutuamente. O meu corpo, a minha igreja vai se assentar e vai participar da minha mesa, a mesa do Senhor. Nós precisamos, gente, Tiago 5, 16 e 18, diz assim, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. A oração aí de novo. Orem uns pelos outros para serem curados. A gente está doente porque a gente não compartilha os nossos fardos e porque a gente não ora uns pelos outros. Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. A oração também é o lugar da nossa cura. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Nós não somos justos por nossa conta, não. Nós somos justos porque fomos justificados em Cristo. Elias, olha aqui. Tiago citando Elias. Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Tiago está nos encorajando a liberar o que os cientistas chamaram de um campo magnético que atinge até 2 metros. Se sente na mesa, converse o que edifica e orem uns pelos outros. Confessem as vossas culpas. Crie um ambiente na sua casa de ouvidoria, de poder falar. Você sabe em quem você pode confiar. Gente que já te deu sinais de maturidade na fé. Gente que vive uma vida coerente. São poucas, mas elas vão se tornar mais, porque você vai ser transformada, amém? E aí você se cerca dessas pessoas e você vai colocando para fora. Coloca para fora. Que o que você não coloca para fora adoece suas emoções, que adoecem o seu corpo. Tantas doenças psicossomáticas. Não menospreze o poder de uma alma ferida. Ela tem um poder destrutivo enorme. Por isso que o Senhor instituiu o perdão, a confissão, para que a gente caminhe curadas e curando, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O Senhor está nos alertando, nos chamando a atenção, apontando para o remédio que Ele é. A palavra de Deus é remédio. É a palavra que nos instrui a confessarmos os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas debilidades. É a palavra que nos instrui a orarmos uns pelos outros. É a palavra que nos instrui a buscarmos a mesa da comunhão. Em tantos trechos, Jesus fez milagres à mesa.
sentado à casa de um pecador, à mesa da casa de um pecador. Lá em Apocalipse ele fala: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Fala da comunhão da mesa. O Senhor está nos chamando para uma vida diferente, e eu quero usar esse momento para você fazer uma análise. Feche os seus olhos. Procure não se movimentar. Como é que você está vivendo a sua vida? Se esgotando, tentando agradar a Deus com o seu trabalho, tentando ser através daquilo que você faz. Tão antenada com as notícias do mundo e não antenadas com as notícias do céu. Como nós ficamos esgotados. A gente não tem estrutura para isso, não, e a gente precisa se voltar para o Senhor. Seus esforços não compram Deus. O seu desgaste, a sua intensidade. Muitas vezes a gente mascara o desejo de ser aceito, a nossa carência, buscando trabalhar. A gente tem que se reconciliar, entrar nesse relacionamento, interagir com Deus. E naturalmente, o fruto vai explodir na sua vida. Quando você pensa que não, você está abraçando alguém que você não conhece. Quando você pensa que não, você está orando por aquela mulher que não podia engravidar. Quando você pensa que não, Deus está te levantando dentro de um banco, dentro de um supermercado. Quando você pensa que não, alguém que nunca te viu fala assim: o que você tem? Tem uma paz que vem de você. O fruto que o Espírito produz em nós não pode ser produzido por nós mesmos. A gente cria um ambiente favorável, a gente se volta para Ele, a gente fica aos pés como Maria ficou, a gente abandona a cozinha. Marta ficou tão preocupada com a cozinha, com o serviço. Era uma preocupação legítima, mas Maria escolheu a melhor parte. Você carrega o nome da família? Você carrega o nome da família. Quando a gente carrega o nome da família, nada tira esse nome da gente. Não é o que você faz ou o que você não faz. Se os meus filhos se rebelarem, eles vão continuar tendo Tanuri no nome deles. Eles vão continuar fazendo parte da minha família. Vocês estão entendendo? Você carrega o nome da família. E é isso que te torna aceitável diante de Deus. Você foi reconciliada, você agora é filha. Então se assente à mesa, descanse, se desconecte um pouco. Você não precisa ser tão bem informada, não. Você precisa ser bem informada das notícias do céu, da esperança vindoura, para você ser um propagador de esperança. Num mundo em depressão e desespero, Deus está contando conosco para ser sal e para ser luz, para fazer a diferença. Mas para a gente fazer a diferença, a gente tem que se alimentar dele e vivermos em comunhão uns com os outros. Amém? Obrigada, Senhor.